Você já ouviu falar do elefante na sala? Tá aqui meu elefante. O elefante na sala é uma expressão em inglês, the elephant in the room, e é usada para quando tem um assunto que a gente está tentando evitar falar sobre, mas ele fica ali, né? Como se fosse um elefante na sala, e não tem como não notar um elefante na nossa sala, né? A gente usa isso como analogia para aquelas coisas dentro da gente que a gente está tentando evitar olhar, mas elas ficam lá, determinando as nossas visões de mundo, as nossas opiniões sobre nós mesmos e sobre os outros, e principalmente os nossos comportamentos. A ideia aqui é que a gente olhe para esse elefante, a gente entenda esse elefante, para que a gente comece a nos compreender melhor e logo poder compreender os outros melhor para termos um melhor convívio. Aqui a gente fala sobre assuntos variados como consumo de substâncias, sexualidade, política, neurodivergência. E essas coisas, a ideia é que são pessoas como eu e você, que não são experts ou necessariamente experts num determinado assunto, mas este é o ponto. Eu não preciso ser um expert para ter um conhecimento sobre mim para que eu possa entender o outro. Então vamos lá, vamos ver qual é o elefante de hoje. Então tá, né? Tá começando agora o nosso elefante na sala. Tá aqui o nosso elefantinho. E a ideia de hoje vai ser falar um pouco sobre as coisas que a gente consome, que são muitas vezes parecem ser inocentes, mas como, por exemplo, café, como, por exemplo, álcool, e a gente não sabe muito bem o porquê que a gente consome essas coisas, né? Às vezes essas coisas se tornam, a gente se torna dependente dessas coisas e a gente não consegue, às vezes até nem se dá conta que a gente não consegue, né, executar nossas tarefas sem essa substância, né? Por exemplo, tomar energético quando a gente quer ir fazer um exercício físico, é um exemplo. E essas coisas talvez não sejam tão diferentes de drogas mais pesadas, né, como maconha e cocaína, por exemplo. Então, o elefante de hoje, né, vai ser a gente entender, olhar para dentro da gente e saber se a gente não está dependente de algumas coisas também, para a gente poder se entender um pouco melhor, né, e também entender o outro. Será que a gente é tão diferente? Será que eu, por exemplo, né, eu já fui muito viciado em café, por exemplo. Não conseguia terminar o meu dia se eu não tomasse 4, 5 xícaras de café por dia, né? E por muito tempo isso não foi um problema, até que eu comecei a ver que eu não conseguia trabalhar se eu não estivesse tomando café. Aí começou a afetar meu sono e isso se tornou uma dependência, né? E aí a pergunta é, por que eu precisava disso? Por que eu não podia só trabalhar? Por que eu precisava, era dependente dessa substância? E será que isso é tão diferente de uma pessoa que daqui a pouco, sei lá, precisa fumar uma maconha no final do dia para porque fica ansioso e precisa relaxar para poder dormir bem, né? Não seria apenas dois tipos de dependências diferentes, mas uma substância, por algum motivo, a gente considera ilegal, a outra não, né? E assim como o álcool também. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Nós temos aqui o nosso amigo Rodrigo. Vamos botar ele na tela aqui. Estou aí, então. E aí? Pode aparecer um pouquinho, mas agora nós vamos falar do outro aqui, ó. Boa. Então, né, vim aí para contribuir que eu tive bastante experiências de consumo de substância, né? Eu fui alcoólatra, né? Fui viciado em álcool e o vício em álcool desencadeou a adicção, né? O vício em cocaína, né? Que eu tive problema também com cocaína. Eu tive uma juventude um pouco mais conturbada, vamos dizer assim, né? E daí justamente pela abordagem que tu trouxe. Algumas coisas que eu não conseguia lidar, hoje eu identifico, né? Com terapia e com tratamento. Hoje eu consigo identificar algumas coisas que eu não soube lidar durante a minha juventude. E então desencadeou em mim o uso de substâncias, né? Eu não conseguia socializar muito bem, eu tinha um problema de carência afetiva, de uma ligação um pouco mais afastada com meu pai, então eu me liguei muito com a minha mãe,
e a moeda de troca com a minha mãe era comida, então eu me tornei obeso. Aí eu me tornando obeso, eu tive uma disfunção no lance de conquistar as gatinhas e tal, e sofria bullying, entendeu? Isso no início do segundo grau, assim, no fim, para nós é primeiro grau, né? Tá entregando a idade agora. E aí eu fui indo nessa de aprendi com a comida a suprir a minha falta de traquejo, a minha falta de condição de lidar com determinadas situações emocionais. Eu aprendi com a comida a usar alguma coisa para suprir aquela necessidade, e daí dali para frente foi só para trás, né? Que daí depois veio o álcool, e daí com o álcool foi a cocaína, e aí eu queria parar e não conseguia, mantinha sob controle. Eu mantinha naquele lance de que é um traguinho no fim de semana, meu, nada a ver, né? Sim. Só que daí chegava o fim de semana, eu dizia, esse fim de semana eu não vou beber, e eu não conseguia, entendeu? E aí, como tu disse do café, eu percebi com o álcool, né? Cara, não, isso me domina, né? É mais forte que eu, pois eu não quero beber esse fim de semana e não consigo, né? E nisso agora eu já competia, né? Já tinha sofrido acidente, tudo isso amplificou, né? O fato de eu ter me acidentado e ter ficado paraplégico, isso amplificou as minhas carências emocionais e os meus problemas emocionais. E daí, cada vez mais eu usava a ferramenta que eu tinha aprendido, né? Que é o nosso elefante na sala, né? Eu não conseguia lidar com aquela questão emocional, então eu usava alguma ferramenta para resolver aquele problema, né? Sim. E tu trouxe a questão, né? Acho que essa questão que é importante, que é o momento da vida que o cara tá, né? Acho que impacta muito essas necessidades emocionais. A gente tem necessidades emocionais diferentes em diferentes momentos da vida, né? E eu acho que na adolescência, né, que é o que tu apontou aí, eu acho que é um momento que tem a gente começa a questionar e afrontar, né, as coisas que a gente aprendeu dos nossos pais e vai determinar muito também, depende de como foi a nossa relação, nossa criação, né. Mas acho que todo adolescente tem aquele momento né, que tem um momento de conflito, né, ele começa né, a realidade que ele aprendeu, que até então era só dos pais, né, da família, enfim, e ele começa a comparar com a do mundo, né? E eu acho que o mundo talvez não encaixe bem, por muitos motivos, né? Pode ser que em casa ele tinha coisas que regulavam ele emocionalmente, mas daí no mundo agora não traz para ele isso aí, então ele vai ser deficiente daquilo, porque talvez ele ficou dependente de coisas que ele tinha em casa, mas talvez não vai ser tão compatível. Pode ser que tenha deficiências de casa que ele vai trazer para o mundo agora, e agora ele vai acabar tendo, né, sendo mais propenso daqui a pouco a entrar em situações que não são tão interessantes, como, por exemplo, usar a droga porque ele não foi... porque faz ele se sentir aceito, se ele teve essa carência emocional. Né? Então, tem os dois lados, eu acho, ainda. Sim, na minha linha foi quase que deliberadamente isso aí. Eu me tornei obeso, né? E aí eu sofria bullying, né? E claro, muita gente sofreu bullying e não se tornou alcoólatra, tampouco dependente químico. Porém, cada um tem o seu universo, né? E eu acho que isso, o que tu vai usar para tentar suprir o teu elefante, que é o teu problema sentimental não resolvido, que tu vai usar para isso, desculpa, tem muito a ver com o teu meio, com a tua localização geográfica, com a tua classe social, o momento da vida. Com o momento da vida, exatamente como tu falou, entendeu? E aí é aquele negócio, a gente viveu a juventude, essa fase conturbada, a gente viveu essa fase junto, e eu tive problema com álcool e droga, e tu não teve, né? Então, isso para provar que a gente estava junto, a gente estava lá, tu tinha um pouco mais da minha lembrança, claro, né? Tu tinha um pouco mais de, como é que eu vou dizer assim, tu era um cara mais social, né? Já conseguia socializar mais com as meninas.
chegava nas gatinhas, entendeu? Era bonitãozinho da escola, namorava as guriazinhas. Isso foi uma das coisas que com certeza me frustrou, né? Eu não era bom em esporte. Eu não era bom com as gatinhas, entendeu? Eu não era um gênio. Então, eu vou fazer o quê, né? Aí eu bebi, aí, porra, eu consegui me conectar com meu pai, que também tinha problema com álcool, porque daí nós dois bebíamos juntos, né? Aquilo para mim foi uma comunhão. Usei essa ferramenta para me aproximar do meu pai, na bodega, né? No boteco, eu ia pro boteco com meu pai. Sim. E ali eu alimentei essa bola de neve. E no meio da gurizadinha, aí a gurizadinha tomava cerveja e eu já tomava uísque, né? Porque eu tava bebendo com o meu pai, que tinha 50 anos, entendeu? Sim. E aí eu perdi a mão, entendeu? Ali eu perdi a mão, porque daí virou abuso, né? Aí quando eu tava alcoolizado, e isso a gente pode tratar também, que é um elefante de muita gente, né? O fato de o cara usar o álcool como lubrificante social, né? Usar o álcool como uma ferramenta, como a gente falou algumas vezes até nas nossas conversas. O cara tem vergonha de abraçar o amigo, o cara tem vergonha de se expressar pro amigo, né? Exatamente. Não, isso aí, né? Tu falou que, né, que eu não tive problema com álcool e droga, né? Mas na verdade eu tive. A gente vai ter que daí definir o que é problema, né? Mas eu bebi muito, né, cara? Eu comecei. Achei interessante que tu falou do teu pai, né? Eu me lembro que eu devia ter, sei lá, 10, 11, 12 anos e ver o meu pai bebendo e aí, né, ele botou cerveja num martelinho, assim, sabe? E aí o cara tomou ali. Eu lembro que eu odiei, né? Eu odiei aquilo ali. Que eu me lembro que daí foi a mesma experiência que eu tive, talvez na mesma época, que foi eu roubei um cigarro dele. Ele fumava chanceler. Elite. Aí eu peguei aquele cigarro, cara. Eu lembro, eu peguei, botei, né, escondi coisa, fui lá na escadaria do sindicato, ali na frente de casa, lá no Triunfo. E tinha um comigo, eu não lembro quem é que era. Era eu e mais um. E a gente foi lá, não vai caguetar o cara. Eu não vou caguetar. E aí, eu fumei assim, a mesma coisa. Não acredito, cara. Não acredito como é que pode alguém querer fumar, cara? Impossível, tá ligado? E aí eu me lembro que o pai falava, né? Que fui eu que disse pra ele que não era mais. Eu não falei pra ele não fumar. Ele disse que eu que fiz ele não fumar, que um dia eu cheguei e perguntei pra ele, por que tu fuma se isso é tão ruim? E aí eu disse que eu tinha testado e coisa e tal, né? Não sei se eu falei isso ou era só o cheiro do cigarro. Mas aí acho que ele começou a pensar, porque ele começou a me mandar a comprar cigarro e aí ele se sentiu mal, tá ligado? Tipo, tô mandando. Ele me comprava, né? Vai lá comprar o cigarro. Ensinando o cara, né? Que eu te dou lá um tablito. O picolé. A minha barganha era um bolo inglês. Era um bolo inglês e uma Fanta uva. E aí eles. Olha que vagabundagem, ele fazia o cara ir comprar o cigarro pra ele, tá ligado? Já mostra que ali o cara já tava, né, com um vício tanto que tava prejudicando o cérebro dele que ele já tava até desmotivado de comprar o próprio cigarro, tá ligado? E meu pai sempre foi bem gordo, né? E pelo menos na fase que eu peguei ele, né? Então isso colaborava também, né? Tu falou da obesidade também. Eu fui bem gordo quando eu era pequeno, né? Eu fui bem magrinho até ali os 4, 5 anos, depois eu engordei pra caramba. E eu lembro que o meu pai influenciou muito isso aí, né? Eu me lembro que ele, né, me levava, ele acordava no meio da madrugada, assim, e me levava para comer também, tá ligado? E não, né, achei que se ficava mal de se comer sozinho, ele me levava junto, tá ligado? Eu lembro que teve uma época que a mãe dizia que eu jantava 2 vezes, que eu jantava com a família, e depois, acho que o meu irmão chegava da faculdade tarde também, eu ia lá e comia de novo, tá ligado? E aí eu fiquei bem gordo, eu tive o bullying, todo o engraçado tu falar isso, cara. Eu almoçava 2 vezes quando eu fiquei gordo, cara. Eu estudava no Porto Batista e me trocaram para a escola da Esquina da Sorte. Para me acompanhar a minha irmã lá, que foi para lá dar aula. E aí eu almoçava em casa, chegava na escola e almoçava. E foi assim que eu engordei. Porque eu almoçava na escola para socializar com a gurizadinha. A gurizadinha tava almoçando, aí eu era o
playboyzinho que tinha comida em casa, tá ligado? Tinha que almoçar de novo. Aí eu tinha que almoçar pra não me queimar com os guri, entendeu? Baita elefante esse, né? E Baita interessante, elefante. de novo, né? Com uma fase da vida da gente passou toda a diferença, né? E ali é uma coisa tão boba, né? Tipo, eu sou obrigado a comer de novo. Não podia só sentar na mesa com os caras ali, né? Tu tinha que comer também. Mas aí o meu elefante. E aí que eu descobri, conseguia começar a ver o meu elefante. Não naquele momento, né? Mas na minha trajetória de cura, que eu ainda estou em processo, eu comecei a entender que a carência afetiva é um dos meus grandes elefantes. Né? E eu acho que é um elefante global, né? É um elefante global, da humanidade, né? O cara quer ser aceito, né? Faz de diferentes cores, diferente tamanho, mas todo mundo tem esse elefante aí. Todo mundo tem esse elefante. Lá eu comia com os amiguinhos para ser aceito, comia com a minha mãe para comungar o amor dela, que eu queria muito, bebia com meu pai para ser amigo do meu pai na plataforma dele, vamos dizer assim. Sim. E aí comecei a me promover entre os jovens porque eu tinha a característica de abusar da bebida, né? O Xuxo, vamos pegar uma cachaça, fala que o Xuxo sabe. O cara é referência da gurizada daí. Né? Exatamente, atingir um posto. Né? Pra tu ver, é o momento da vida ali da adolescência, né? Que o cara tá querendo pertencer ao grupo, né? Sim. E aí, aquilo que eu falei antes ali, aí o cara sai do grupo familiar, né? E aí tem os dois lados. Não vai encaixar, né? Ou eu pertencia muito ao meu grupo familiar e agora eu tenho altas expectativas de pertencer, só que provavelmente não vai te aceitar exatamente como a tua família te aceitava, né? Ou tu teve problemas, esse é o pior, e é o meu caso também, teve problemas, né, no grupo familiar. E agora o cara sai e o cara quer experienciar outras coisas. Mas eu preciso ser amado. Essa é uma necessidade fundamental, né? Que todo ser humano tem, né? Isso vem lá da raiz, né? Não é uma coisa que o cara aprende, são coisas que vêm de fábrica já. Necessidade de amar e ser amado, né? Então, tem a neurociência afetiva que fala muito dessa parte. E isso é uma coisa que, quando eu me dei conta que isso é uma coisa fundamental, isso vem lá do momento que o cara nasce, o cara já vem com essa necessidade, né? E ao longo da nossa né, criação, enfim, desenvolvimento, a gente tem um apego muito grande aos pais, mas principalmente à mãe, e todas as né, conturbações que pode ter nesse momento, né? Que é um momento de transição onde o cara vê a mãe como a fonte de afeto fundamental, né? Porque o cara teve dentro da mãe 9 meses, depois sai, tipo, a mãe é meu mundo, né? A gente começa aos poucos se frustrando, porque a nossa mãe não tá ali só para nos dar amor, a gente começa a aprender, não, minha mãe tem outros interesses. E aí o cara começa a se frustrar, e dependendo da frustração aqui, a gente começa a ir para o mundo para buscar esse amor, né? E aí que começa a situação de o cara, mas se eu tomo cachaça, os caras me amam. Então, é o amorzinho que minha mãe não me deu lá, né? A gente começa a ter esse entendimento. De novo, a gente é criança, depois a gente é adolescente, a gente não tem o entendimento que hoje a gente tem, né? Então, naquela época fazia muito sentido. Hoje a gente entende que fazia sentido, mas hoje a gente não necessariamente precisa se comportar assim. Mas naquela época era, cara, é isso que eu preciso, então eu vou tomar mais cachaça, então eu vou fumar maconha, eu vou fazer coisa que as pessoas não fazem, né? E a gente não tem a visão do impacto no longo termo, e o cara se presta a fazer qualquer porcaria para, né, que hoje temos as redes sociais, que é uma grande prova, né, e os adolescentes entram lá, né, postar as fotos lá para tentar ter aquele amor ali, que é ganhar likes, né? Não teve, né? Ou não percebeu, isso é importante, né? Não importa muito, né? E isso é um grande elefante que eu tenho, e de novo todas as pessoas têm, que é essa transição do núcleo familiar para, né, para o mundo. A rua, né? vamos dizer assim. As deficiências que tiveram lá, é tão difícil a gente olhar e dizer, realmente, o meu pai... Isso eu vi em terapia, por exemplo, né? Falando tal, pai, aí como é que foi a criação e tal, e aí o meu pai fez isso, aí o cara, como assim? Né? Aí eu, não, o meu pai era difícil, não, ele estava só brincando, cara. Não,
Não, senhor, tá ligado? Isso aí não é, não, eu dando desculpa, tá ligado? Não, não, senhor, isso aí não pode acontecer. Isso aí vai te deixar, né, com uma carência, né, emocional muito grande, vai levar pro mundo se depois. Aí, pior, né, isso aconteceu mesmo. Só o meu pai não estava sendo um pouco ruim comigo de propósito, uma pessoa do mal, né? Mas essas coisas estão acontecendo. E eu acho que 99% dos comportamentos que acontecem, né, as coisas que acontecem na nossa criação não são de propósito. Quem é que vai querer fazer mal, né? Não, mas eles não obtinham o conhecimento neurocientífico que se tem hoje, de saber que a grande maioria, a minha psicóloga sempre tratava o Rodriguinho, a grande maioria das disfunções emocionais que a gente tem hoje foram nessa fase, né? Porque é onde tu tá realmente aprendendo, né? É onde tu tá aprendendo a lidar com essas emoções. Sim. E daí tu vai seguir o formato que foi teu pai e tua mãe que te ensinaram, né? Só claro. Que a gente tem que ter muito esse cuidado para as pessoas não confundirem com tudo na minha vida é culpa da minha mãe e do meu pai. Não, é outra abordagem, né? Eles tinham aquele conhecimento e assim eles o faziam, né? Mas exatamente. Hoje já não se cria mais, tanto que hoje as famílias não. A gente costumava dizer, uma das coisas que eu percebo que causa muita disfunção emocional, e vejo psicólogos falando isso, do meio criminal, assim, que é um conteúdo que eu absorvo, que a disfunção familiar abre muito precedente para as pessoas confundirem emoções, entendeu? O pai e a mãe se separar, por exemplo, o cara é filho de um casal separado. Isso influencia violentamente na compreensão da criança. Porque dependendo da fase, né? Exato. Quando um adulto olhando para isso, o pai e a mãe não deram certo. Agora a criança olhando para isso, eles não me amam, né? A nossa família não existe, ninguém se ama. E isso aí é fundamental, porque essa distinção que tu fez aí, que eu vi um psicólogo falando esses tempos, que a gente tende, agora está muito, né, na moda, vamos dizer assim, o que é excelente a gente falar de trauma, né? Entender o que é o trauma, né? De onde é que vem, como é que aconteceu. Só que as pessoas, elas olham para o trauma, né, do ponto de vista, por exemplo, hoje eu tenho 41 anos e eu tô será que eu tive um trauma quando eu tinha 3, né? Eu não tenho o cérebro de 3 anos. Então, não tem como fazer o raciocínio, eu não tenho como usar minha razão para dizer uma coisa que aconteceu quando eu tinha 3 anos, hoje eu não vou nem entender. Porque não, por exemplo, né, se a mãe, né, né, eu vi um exemplo que foi, né, do Emmanuel, que é o cara que fala de neurociência afetiva aí no Brasil, o cara fantástico, né? E ele falando que ele estava falando do caso dele mesmo, que era o filho dele se desesperando, o filho dele tem 3 anos, se desesperando porque a mãe dele foi no supermercado, tá ligado? Ele ficou em casa com o pai. E aí, a mãe tinha que estar aqui. E fica tipo, cara, né? Aquilo ali, aquela experiência é uma experiência de abandono. A criança tem 3 anos, ela não entende que a mãe foi no mercado e já vai voltar, né? Não Sim. tem essa compreensão do mundo, assim, só foi ali no Bonato, já vem, cara. Não, uma criança de 1 ano, daqui a pouco, ainda menos, é um abandono. E do cérebro, aquilo ali, é como se, vamos dizer hoje, nos levássemos no meio do deserto e nos deixasse lá, cara. Entendeu? Eu tô no deserto agora, não tem água, fudeu. Entendeu? Então, é isso que vai ser a experiência de uma criança, e aquilo pode causar um trauma e agora tu leva pra vida. E não interessa mais se era, mas tu tinha que entender que a tua mãe já ia voltar. Não interessa. Tem essas situações que eles fazem que na terapia, que tu volta lá no tempo. Minha mãe foi no mercado, ela já ia voltar, cara. Aí tu, é aquela situação de tu te dar um abraço, de tu ser o teu, né, o teu pai que não estava presente. Tu, né, uma coisa que tu faz na terapia de imaginar essa situação, de voltar no tempo e dizer, tá tudo bem. E aí tu te dá aquela aceitação hoje como adulto, e aí as coisas começam a melhorar, né? Sim, é o abraçar o Rodriguinho, que a minha psicóloga fala.
É isso aí. Escuta o Rodriguinho, é sempre ele que está te falando os Eles problemas. fazem isso. Ele tá te falando que ele tá aqui, é a criança interior, né? Tá, e aí é o elefante. Né? Se o cara não Grande está elefante. disposto a ver esse elefante, que foi a tua construção, que foi... É o elefantinho. É o elefantinho. Se tu não está disposto a olhar para o teu problema, eu bebo álcool para me divertir. Não, cara, a função da substância não é essa, né? Se tu precisa, mas eu gosto de ficar mais solto, beleza. Se tu tem um profundo controle sobre isso, tranquilo. Agora, se tu precisa de uma cerveja para te divertir, já não é a mesma coisa, né? Porque, se tu toma 2, te diverte, vai para casa, beleza. Agora, até quando isso vai se manter? Porque daí a gente entra na questão da dopamina, né? Que é um assunto que tu me apresentou com o energético, numa ocasião em que eu devia estar em torno de 1 ano e meio de abstinência, mais ou menos, eu acho. Entre 1 ano e 1 ano e meio de abstinência. E eu tomava energético, eu fazia um exercício de manhã e fazia outra sessão de exercício de treinamento de tarde. E eu tomava energético quase que todos os dias para o treino de tarde. E daí tu falou, cara, cuidado, cara, isso não é saudável. E daí eu disse, agora não posso nem tomar energético mais, é sem açúcar. E daí, na minha cabeça era, cara, eu vou beber o energético para fazer o exercício. Tá tudo bem. Só que aí entra a questão da dopamina. Se toda vez eu tomar o energético antes de fazer exercício, eu vou causar uma situação em que depois eu não vou conseguir executar uma atividade sem algum tipo de substância, né? Exatamente. E a dopamina, né, nesse caso, né, ela é essa coisa que a gente conversou também, né, que a dopamina, ela não é uma coisa só, né? Aliás, ela é uma coisa só. Ela não existe a dopamina para fazer exercício, a dopamina para né, fazer sexo, a dopamina para trabalhar, a dopamina para fazer... Né, não existe a dopamina é uma moeda, né, que é usada pelo cérebro para várias coisas, né? Mas ela é uma só. Então, a tua tolerância, né, a dopamina, ou de quanto tu precisa para determinar se tu vai vai botar um comportamento no mundo ou tu não vai, né? Essa dopamina aí, ela é impactada. Uma impacta a outra coisa. Então, se tu estiver levando a dopamina lá para cima para poder fazer um exercício, e tu faz isso muitas vezes, isso vai acabar, né? E o energético é uma coisa que ela dá, ele tem picos de dopamina e depois tem uma queda de dopamina abaixo do nível basal. O que acontece é que tu repete isso várias vezes, o teu nível basal de dopamina cai. Geral, né? Do teu cérebro. O cérebro começa, tem muita dopamina aqui, vamos parar de fazer, né? Porque isso é tudo, o organismo está sempre procurando o equilíbrio, né? Que é a homeostase, né? Eu lembro do Osmar, eu ouço falar desse termo, da homeostase, e aí eu sempre lembro das aulas do Osmar, tá ligado? O cérebro está sempre procurando a homeostase, né? Tu tem muita coisa, ele vai ter que baixar, isso acontece até estava falando esses tempos com alguém que era sobre consumir melatonina para dormir, né? Que é outra coisa bem aí, se eu não consigo, né? Eu tenho que tomar minha melatonina todas as noites, eu não consigo dormir. E a melatonina é outra coisa que é bem parecida com a dopamina, por causa que ela cria tolerância. Então, cada vez que tu toma aqui é os gummies, né? As balinhas de goma de melatonina para dormir. E cada vez que tu toma aquilo ali, tu vai precisando mais, né? Por quê? Porque a melatonina é um hormônio natural. O organismo faz a melatonina, né? Ele começa a produzir quando vai caindo a luz do sol, enfim, né? E aí começa aquela coisa, o cérebro começa a ter aquelas deixas para ir dormir, talvez seja na hora de relaxar, e vai produzindo melatonina e coisa. Chega um momento que tá pico e tu tem sono e vai dormir. Mas se tu tá tomando aquilo ali, o organismo, mas se já tem aqui, tá vindo de fora, né? Não preciso fazer. Erguer a régua. Eu não preciso fazer, então diminuir a produção natural de melatonina. Então agora você vai precisar mais ainda, porque antigamente no início tinha natural mais artificial.
Mas a pouquinho natural vai baixando e vai aumentando essa distância, né? Porque cada vez precisa, agora tem que comer 2 balinhas, comer 3 balinhas. E aí acabou minha balinha, hoje não consegue dormir, cara. Porque não, né? Vai demorar um tempão até dormir. Opa, então não tem mais a melatonina né, de fora, então tá na hora de começar a fazer de novo. É a mesma coisa com testosterona, né? A gente conversou sobre o pessoal que usa anabolizante. A Sim. produção de testosterona natural baixa também, se tu está consumindo, né, injetando testosterona de fora, né, e a dopamina ela tem esse mesmo efeito, né, por isso que as drogas mais pesadas, como cocaína e metanfetamina, que vai lá no cérebro, né, e faz o cérebro ou produzir mais dopamina, ou fazer que a dopamina permaneça por mais tempo na sinapse, né, essas coisas do cérebro vai dizer, opa, tem muita, eu preciso me regular. Não tem o que fazer. Ele vai ter que voltar para a homeostase. E isso acaba mesmo o problema da melatonina, vai abrindo essa distância, né? Isso demora para voltar. Por isso que é tão difícil, quanto mais pesada for a droga, mais o tempo de Maior é o repé. abstinência vai precisar para que o seu cérebro, né? E isso pode, né, acarretar que o cara entre num ciclo, né? E não consiga sair, né? Que a gente vê com muitas pessoas. Porém, como tu falou, né? De novo, a dopamina é a mesma. Então, esse efeito, né? Nós não queremos aqui comparar, dizer que a cocaína é a mesma coisa do café, ou do Sim. energético, ou do açúcar, ou do sexo, ou do cigarro, né? Mas se é tão nocivo quanto. Mas se pode criar condições, né? Que tu está usando daqui a pouco, tomando 10 café para conseguir terminar o teu dia, como eu estava fazendo, né? Ou, né, tu pode fazer com uma substância, né, legal como café, ou tu pode também estar fazendo o que se chama de stacking, né, que é tu tá combinando coisas de dopamina, que é o que tu falou do energético e da atividade física. Isso é uma combinação de atividades que dão dopamina, né? Então tu começa a criar um pouquinho picos e pode criar quedas, né? Também depois. Uma coisa podia ser natural, fazer o exercício, tu tem um aumento de dopamina, fica legal, depois, né, volta. Tu acaba, porque tu combinou, agora cria um pico e tu começa a relacionar agora o energético com o exercício. Então, se não tem energético, não vai ter a mesma dopamina. Então, se não vai ter a mesma dopamina, eu não vou fazer, porque não é interessante. Tu precisa a dopamina não é o neurotransmissor mais que se entendia antigamente do prazer, da recompensa. A dopamina é o neurotransmissor do aprendizado, da motivação. É que se uma atividade que tu fez te deu a recompensa depois, por um motivo ou outro, tu entendeu que isso é bom, por exemplo, usar drogas, tomar álcool para poder socializar, abraçar o amigo, se isso que eu fazia também, né? Eu tomava álcool na adolescência porque eu queria lá me divertir com meus amigos, né? Só que daí começa a relacionar uma coisa com a outra, né? E agora só associa, né? Então tu vai ter dopamina mais para o álcool, não porque o álcool aliás, o álcool é um depressor, né? Ele vai te deixar, né, para baixo, na verdade, né? Tu tem produção de dopamina no álcool também, mas ele é ele relaxa o sistema nervoso. Então, com sentido faz isso, mas porque tu relacionou aquilo com a coisa que tu realmente precisa, que é o teu elefante. Que é abraçar o amigo. Que é abraçar o amigo. E agora, quando tu disse, estou abraçando um amigo porque eu tô bêbado, estou abraçando um amigo porque eu tô bêbado, tu sente o cheiro do álcool, a dopamina tá vindo para abraçar o amigo. Porque é aquilo que tu precisa. Só que tu relacionou aquilo ali agora, então tu cria um vício. Uma coisa boba, né? Que pode, né? Tomar uma cervejinha só, né? Aí a gente começa a ir pro churrasco. E se não tiver cerveja, eu nem vou, né? A gente falou esses dias. Eu não consigo me divertir no churrasco se não tiver cerveja, mas talvez seja tão aprendido que eu preciso da cerveja para receber, para ter o afeto, para né, o abraço. Para me né? divertir. Se não tiver, eu nem vou. Né? Sim. E o cara. E eu percebo também, no meu tempo de sobriedade, eu percebo que existe uma convenção social aí já, né, muito bem alicerçada, de que a bebida é o que faz a diversão acontecer, né? O que chega a ser, no meu ponto de vista hoje, cruel, né? Porque são pessoas aleijadas emocionalmente, que não têm condições de se expressar,
não tem condições de manifestar afeto, não tem. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de abraçar, de tocar as outras, entendeu? E o cara bebe e consegue baixar esse filtro, vamos dizer assim, por estar com a percepção alterada, e aí busca sentimentos de afeto e de, como que eu vou dizer assim, de comunhão com os amigos, que pode se obter sem nenhum tipo de substância, né? Só que aí é o nosso famosíssimo, famigerado elefante na sala. Tu chegar para os teus amigos e dizer assim, cara, a gente pode fazer o churrasco sem bebida e pode falar do seu sentimento, pode desabafar, pode conversar, pode estar triste, pode estar feliz e não precisa. Bah, meu, tô mal. Ah, então vamos encher o cu de trago e pra zona. Sim. Entendeu? Sim. Ah, ô meu, tô chateado pra caramba. Ah, ô meu, tu tem que pegar, instalar o Tinder e ó, sair com umas minas, que daí tu vai ver só que vai passar. O que que é? O cara tá buscando, de certa forma, até dopamina mesmo, né? A dopamina do sexo, a dopamina da conquista, né? Tudo isso, né? Sim, sim. O que acontece ali, que é interessante, falou agora que eu fiquei pensando, dá para olhar de tantas coisas, né? Tipo, eu comecei a beber. Por que eu comecei a beber? Esse é um elefante, né? Por que eu comecei a beber quando eu era adolescente? Principalmente se eu não gostei quando eu comecei a beber cerveja, por que eu continuei bebendo? Né? Então, isso é uma pergunta, é um elefante que era muito, muito bom de olhar, né? Porque a gente já, necessariamente vai começar a ter que ver outras coisas, né? Não é só a cervejinha, né? E aí o cara vê, porra, então eu bebia porque eu não conseguia abraçar meu amigo se eu não bebia. Eu bebia porque eu não conseguia chegar nas gurias se eu não bebia, né? E aí assim vai, né? O cara começa a ver e nesse sentido, né? Né? O álcool ele entra de novo, o álcool é depressor, né? Ele não é um energético, né? É interessante esse fato que ter dopamina por causa do álcool, cara, eu acho que não começa assim. Ninguém começa com uma dopamina, porque, de novo, a dopamina não é o neurotransmissor do prazer. A dopamina é da motivação de fazer algo que vai te dar prazer. Né? Ela é vista até como um neurotransmissor de um reforço de um comportamento que te deu uma vantagem na vida, que tu entendeu que isso é bom para mim. A dopamina vem no teu cérebro para dizer isso aí, faz de novo. Tô Aumenta a lá probabilidade de fazendo fazer de novo. ginástica lá É e tô bom, vendo que a minha condição física tá melhorando, tá melhorando. o meu Todos os outros cardiorrespiratório tá hormônios que tu melhorando, vai ter. eu tô ficando mais ágil, tô ficando melhor fisicamente, me sentindo Sim, melhor. Ele mete sim. dopamina para dizer, cara, continua com esse exercício, Isso tá bom. porque isso está te dando bons frutos, tipo isso. Isso, Entendi. é assim. E nesse sentido, né? Porque e aí o álcool entraria não como a dopamina no início. Né? Isso que eu acho interessante de ver, que é ninguém, né? Eu não comecei, meu, tem que beber, super legal beber, eu vou beber. Não, esse não foi. Enquanto eu não aprendi que existia algo que o álcool me possibilitava, eu não bebi. Então isso é a prova de que o álcool não é o problema ali, né? O problema E é nem a algo a mais. solução. Tem que ter algo a mais. Tem que ter. É impossível. Né? Se fosse, a gente já vinha de fábrica, já bebezinho lá, botando ô mãe, bota uma cachaça na minha mamadeira aí. Ninguém nasce assim, né? Então, isso é a prova fatal, assim, que tem algo a mais. E o a mais, e aí que tá, aí tu começa a associar o álcool com algo que é benéfico para ti. E aí o teu cérebro vai dizer, cara, se tu chega nas gurias, né? Se tu consegue ficar mais desinibido para chegar nas gurias na festa, e aí tu consegue afeto, tu consegue ser admirado, tu consegue sexo, todas essas coisas afunila ali, e o álcool começa a ser, né? Aquilo vai te dar a dopamina, vai te dar a serotonina. O elo de ligação com essas coisas, né? Só que tu tá embriagado, então a dopamina vai vir e vai reforçar toda a experiência, não vai reforçar, só chega na guria que é legal, tu consegue sexo é legal. Não, é toda a experiência. A experiência inclui o álcool. Então agora quando tu sente cheiro de álcool, o teu cérebro
agora te dá dopamina, vai lá, meu. Álcool é legal. Vai Tu bombar. vai conseguir sexo, vai conseguir falar com teus amigos, tu vai conseguir. E é aí que tá, entendeu? Porque te dá só de sentir o cheiro de álcool, talvez tu já libere outros neurotransmissores, daqui a pouco serotonina, que tu sabe, já tá antecipando aquilo ali. Quando eu beber, vou ter aquilo ali. Entendeu? Então, tu consegue, chega num ponto que, meu Deus, né? E principalmente, se daí chega no momento da vida onde tu não tá mais conseguindo essas coisas, né? E aí, dependendo da fase que a gente tá agora, o cara terminou um relacionamento, agora o cérebro tá ferrado de não tenho mais aquele afeto, eu não vou mais sobreviver, meu Deus, aquela pessoa lá era tudo que eu precisava na minha vida. Cheirinho de álcool, é isso que eu preciso da minha vida. Eu vou beber mais, porque isso ali me dá o que eu preciso. Fica daí patinando e nunca conseguindo chegar daqui a pouco, né? Que é a mesma coisa que tu falou. É uma Entra no excelente Tinder abordagem. lá, entra lá no Tinder lá, e aí tu vai conseguir o que tu quer. Posta foto na nossa rede social cheia de filtro, que finalmente vai ser amado, mas aí tu sabe que aquela foto ela não é tu de verdade, né? Que o teu cérebro não vai ser enganado assim, mas tu vai ficar tentando aquilo ali. É por aí que eu acho que pelo menos assim, vai alimentando, né? E aí que eu acho que chega o vício, né? Que é o momento em que o cara fica viciado, né? Que foi mais ou menos a experiência que eu tive, né? De como eu comentei, eu não quero beber e não conseguia, né? E aí para mim consumir o volume de álcool que me satisfazia, eu acabei me utilizando da cocaína, né? Que era um artifício que eu usava exatamente para poder beber mais, no intuito de prolongar essa sensação maravilhosa que era de que eu tinha condições de ser pleno e feliz ali quando eu estava bebendo. Eu estava me divertindo quando eu estava bebendo. E muito disso, quando a coisa foi se embolando, eu já usava a bebida para fugir de sentimentos, né? Porque enquanto eu estava ali embriagado naquela noite de loucuragem, eu não tinha problemas mais, né? Eu só vivia aquele momento, né? Por estar desconexo de todo o resto, né? E aí, quanto mais aquilo... Começou com essas coisas antes ou depois do acidente? Ou mudou alguma coisa? Eu consumi droga na minha juventude, assim. E aí, aí que tá, eu encontrei uma outra dopamina, né? Que foi meu relacionamento com a Joyce, né? Aí eu parei de beber. E eu nunca usei droga. Eu nunca usei droga de maneira sistemática, assim, sabe? Quando tinha lá, alguém tinha droga, eu dava um peguinho no baseado, mas nem me chapava. Ou os caras tinham cocaína. Antes, na juventude, ali até eu conhecer a Joyce, ali por uns 17 anos, mais ou menos. Eu conheci ela. E aí a gente ainda era jovem, ainda a gente bebia, saía junto para se encaixaçar, só que o nosso relacionamento durou 8 anos, né? Então aí com uns 3 anos para 4, a gente já foi morar junto. E aí a situação mudou para mim, né? Eu digo, não, calma aí, né? Agora a gente assumiu uma vida junto, eu tenho que mudar, né? E aí eu troquei a minha dopamina de beber e ir em festa por arrumar nossa casinha, adquirir os negócios. Sim, aí perdeu a graça para mim o álcool, entendeu? Pois é, cara. Mas tu vê, olha só, isso é fantástico isso aí, né? A gente não tinha conversado sobre isso ainda. E, cara, isso aí prova totalmente tudo que a gente tá falando até agora, é provado. Exato. Mas, aí, cara, por isso que eu defendo tanto a conversa consigo mesmo, né? Porque hoje eu posso olhar para trás e fazer essa leitura. Cara, quando eu encontrei a gente falou sobre isso da Pedra de Guatemala. Quando eu encontrei um propósito na minha vida, que era algo maior do que tomar o próximo trago, que era construir a vida junto com a pessoa que eu amava, a bebida simplesmente parou de fazer, como faz agora, né? Que sentido que faz isso, né? Mas o cara para pensar que sentido que faz isso se tu tivesse um vício, assim, como a gente entende os vícios, né? Acho que popularmente, né? Até procurei essa semana, porque eu sabia que a gente ia conversar se existe, né, evidências, né, com pesquisa científica, se realmente o cérebro da pessoa que é viciada é um cérebro necessariamente diferente, que vai desenvolver aquele vício, né?
E tem resultados são não misturados, assim, pelo que eu São entendi, variados, né? Então não é assim, esse cara aí tem o cérebro assim, né? Por exemplo, né, cérebros neurodivergentes, né? Eu tenho TDAH, então tenho problemas com impulso, né? Mas só ter um problema com impulso, isso eu pesquisei, isso não significa, e eu sou a prova disso, que eu vou desenvolver um vício daqui a pouco, De cocaína, substância, né? que vai lá e deveria arrumar o meu TDAH temporariamente, deveria, mas eu nunca encostei. Tive na minha frente, tive amigos que cheiraram na minha frente, tava ali, cara, de graça. Cara, na minha cabeça, não quero, vai lá, campeão. Não. Mas sem julgamento, também não era assim, eu sou melhor que tu, Sai então não daí, chego seu perto. drogadinho. Não, era só, tipo, não passava, assim, os caras eram amigão do cara, tô falando aqui, não vamos citar nomes, mas era amigão do cara, né? Amigão. Não é tipo, esse cara que não tem nada a ver com a minha vida. Não, o cara dorme na minha casa lá, meu, é brother, tá ligado? Então, o que eu quero dizer é que se a gente tivesse realmente uma coisa assim, cara, eu tenho um vício, e aí esse vício aí não tem como, eu vou ter que me internar. A gente enxerga o drogado, viciado, como um cara quebrado que um monte de preconceito em cima, aí tem várias coisas para olhar aqui, né, tipo, né, a droga, como as drogas ilegais, o acesso à droga ilegal, o cara passa a ser criminoso, né, então tem mais esse estigma, o cara é drogado. Mas aí tu para e vê, quando tu chega num momento onde, cara, eu tô agora com uma mulher legal, daqui a pouco começar a pensar em ter filho, daqui a pouco, né, arrumar minha casa e coisa e tal. Entendeu? E não é tipo assim, né, e que eu experienciei isso também com outras coisas, que é tipo, não é tipo, agora eu vou ter que me forçar a parar de usar as coisas, agora eu vou. Já cai assim, cai o negócio, né? É uma chave, né? Não é 100 para 0, mas ele vai de 100 para 20. E aí o cara diz, É, é a chave, é. E aí tu mas vai diminuir. eu Só que agora você foi para 20, agora resolver esse problema é muito mais fácil. sim. Tu tem, né, tu tá todo dia lá consumindo, eu preciso, né? Eu acho fantástico esse ponto, porque mostra que a partir do momento que tu tem uma outra fonte de a, a, a regulação emocional, que te dá o teu afeto, que é muito mais eficaz, eficiente, que é uma pessoa na tua vida, um monte de coisa para de fazer sentido que antes fazia. Né? É que o elefante é a ferramenta que tu usa para suprir as tuas carências, para suprir as tuas necessidades. O cara que está usando uma substância, como eu usava o álcool, é porque eu queria o acolhimento. Eu queria ser amado. Quando eu encontrei um outro ser humano com infinitas possibilidades de amar, que resolveu amar a mim, e eu realmente me senti amado, aí eu não precisei mais sustentar a minha carência afetiva, a minha carência emocional, com uma substância. E agora, nesse momento, nesse segundo momento, nesse instante em que a Joyce me libertou, vamos dizer assim, vamos tratar desse jeito, que o nosso amor acabou me curando do alcoolismo naquele momento, eu não usava droga, eu só bebia. E eu não era um cara de tipo assim, beber. Eu usava esporadicamente droga, mas daí como um cara come um bolo no aniversário, entendeu? Eu hoje não como açúcar. Agora, se eu vou no aniversário de alguém, eu como uma fatia do bolo do cara, entendeu? Eu não sou abstêmio de açúcar, mas eu não como açúcar. Não tem açúcar na minha casa e eu não uso açúcar. Agora, se eu vou no aniversário do cara, eu como uma fatia de bolo. A droga, para mim, na juventude, era assim. Eu não vou lá na biqueira comprar um pino de cocaína. Agora, se os guris estiver dando um raio e me oferecer, eu dou um raio também. E era assim. Porém, nesse segundo momento em que a Joyce faleceu no acidente, eu fui ceifado daquilo que resolveu meu problema emocional e ainda encontrei a cadeira de rodas, que é um mundo de barreiras, um mundo de imposições e bloqueios que reforçou toda aquela minha crença do bullying de defectividade, né? Que eu sou um cara defeituoso, eu era um cara gordo defeituoso, agora eu sou um cara aleijado e defeituoso. E cadê a pessoa que me amava? Não, agora também jamais ninguém vai me amar, porque agora eu sou além de gordo, eu sou um gordo aleijado defeituoso, eu tô acabado.
Aí veio com mais violência, porque daí eu comprava a cocaína, porque eu queria fugir desse sentimento. E a euforia da noitada de putaria e álcool e droga me tirava dessa situação, né? Então eu comecei esse consumo. Porém, eu prestei muita atenção no momento que tu disse assim, o cara tem a condição de sair. Tem, mas aí que entra o termo droga pesada, que é mais difícil. A cocaína eu tentei coisa de quase um ano. Eu devo ter usado cocaína assim continuamente uns 3 anos da minha vida. Nem isso. Só que foi uma ascendente muito grande e eu comecei a usar quinzenalmente, semanalmente. Eu só ficava 20 dias sem consumir cocaína quando eu tinha uma competição. Que daí eu tinha o cuidado de, cara, vou competir por respeito aos outros atletas, eu vou ficar sem consumir num período antes, mas, cara, eu chegava da corrida e naquela noite mesmo, se eu conseguia, eu já bebia e usava droga, sabe? E é uma coisa que eu não tinha controle. E eu resolvi parar e não consegui. Eu sentia falta, aí eu fui vendo que eu não conseguia resolver sozinho, não tinha força de vontade, e aí eu acho que eu já estava depressivo, né? O luto do meu acidente e das circunstâncias que me foram impostas me causou luto, me causou uma depressão, e aí ficou, a boca do poço ficou cada vez mais longe, né? E aí chegou um momento em que a cocaína era tão violenta para mim que ela me tirou o brilho das outras coisas, que aí vai para o pico de dopamina que tu falou. Ela cria um pico tão violento que depois, quando volta muito lá embaixo. E daí eu vivia sem cocaína, eu vivia muito abaixo do meu basal. E aí que, quando tu falou de não tratar o cara com estigmatizando, o viciado em droga pesada, ou viciado em café, ou viciado em maconha, ele só é um cara profundamente carente afetivo. Ele é um cara que tem menos recursos para lidar com uma insatisfação emocional, com uma disfunção emocional. E ele é uma vítima daquele problema emocional que ele tem, recorrendo à única coisa que ele entende, que ele compreende, a única maneira que ele encontra de tentar solucionar aquilo ali. E ele é um cara para ser abraçado, né, e não para ser apedrejado, né? Exatamente, assim como nós mesmos, né? Eu acho que esse elefante aí, né, que é a carência emocional que todos nós temos, né? Ele une. Esse é o ponto. O elefante, a carência emocional, une o cara que toma café para trabalhar e o cara que, sei lá, a pior Dá um droga do tiro de mundo, cocaína, né? sim. Une os dois. Equaliza, né? Tem muitas camadas aí, né? Mas isso vem daí. E aí quando a gente tem, eu acho que um dos objetivos, né, que eu tenho aqui com essa conversa é fazer as pessoas refletirem, né, sobre os seus elefantes, porque daí ao invés de tratar o cara, que a gente falou, ao invés de tratar o cara que usa droga mais Com pesada, hostilidade, né? com hostilidade ou com preconceito e com tipo, tu quer segregar o cara, né? Mentalmente tu segrega esse cara, tu diz, esse cara não pertence aos grupos que eu considero, entende? Né? Ou seja, o que tu está fazendo? Tu dizer que Funcionais. o cara que tem problema com cocaína não pertence a um grupo que mereça teu respeito, vamos dizer, né? Então, o que está acontecendo? Tu tá fazendo ele usar mais, porque tu está tirando um pouquinho do afeto que esse cara precisaria para, de repente, diminuir o consumo. Então, acho que essa segregação, ela piora, né? Então, se a gente se conectar pela que eu também tenho deficiências emocionais e eu preciso, né, sei lá, né, quando eu chego em casa, por exemplo, depois do trabalho, eu tenho que, ao invés de agora eu relaxar e ficar pensando na minha vida, eu vou ligar a TV, vou ver uma temporada inteira de uma série até eu dormir,
Mas por que, cara? Por que tá fazendo isso aí? Porque quando tu chega em casa e relaxa, agora tu começa a ter os seus pensamentos, aí tu vai se lembrar que de repente teu casamento não tá legal, de repente tu não consegue se relacionar com a tua família legal, né? Tu não gosta Tá do infeliz trabalho, no na trabalho. verdade, aquilo ali, né? E aí, será que o dia foi tão bom hoje? Que merda, né? Vou pegar uma cervejinha aqui e vou ver um show. E aí tu Eu te fazia muito isso com distrai daquela videogame, emoção. cara. Esse é outro ângulo, né? Que o cara acaba entrando, consumindo substâncias, né? Como a distração. Se distrai daquilo ali. Tu não olha aquela coisa que está te causando dor, e a dor é o outro lado da dopamina. A dor é É o teu elefante, né? a ausência de dopamina, a dor. Então, quando se tu tá com dor, e aí tu faz um comportamento que te tira daquela dor um pouquinho, tu reforça aquilo ali. Quando eu bebo, eu não tenho dor. Mas a dor veio e tu começou a pensar. Cada vez que tu pensa no teu problema, tu vai lá e toma cerveja e vê show, tu começa a relacionar aquilo ali com não ter dor, né? Isso é interessante que eu aprendi esses tempos. Eu conheci uma pessoa aqui que teve sérios problemas com os opioides, né? Que são remédios anestésicos, né? Para quem tem dor crônica, né? Aqui nos Estados Unidos tem um problema super grande, né? Com remédios que foram fabricados para ter. Tem muita especulação aí que alguns remédios são feitos para causar o vício, né? É para tratar os doentes, mas não, é também para que caia na rua e seja usada como droga recreativa, né? Tem a indústria farmacêutica indo contra os seus próprios, né? Mas esse é um outro ângulo, né? Mas por que uma droga que vai te diminuir a dor? Né? Se tu não tá de dor, como é que uma droga pode ser tão viciante? Como é que o opioide pode ser tão viciante? Né? Porque ele tira a dor, o cérebro não sabe a diferença de física e emocional. Então, quando tu toma um remedinho ali, tu não precisa, cara. Se tu tava com ansiedade, fazendo o teu trabalho, se tu não. Qualquer problema na tua vida que esteja causando dor emocional, né? Acabou combinado até com uma dor física, né? Que acho que muita gente começa assim. Essa pessoa começou assim, ela fez uma cirurgia nos rins, para remoção das pedras dos rins, eu acho. Ela prescreveu aquilo ali, então ela estava com dor física, mas ela já estava, né? Essa pessoa tem muita dor emocional, a vida dela foi bem difícil, né? Agora veio o remedinho para tratar a dor do rim ali, que era para ser temporário só depois da cirurgia, mas aquilo ali acabou incluiu toda a dor dela. Me tirou agora da Deixa eu dor fazer uma emocional. pergunta idiota. Todo analgésico é assim, não? Pois eu não sei, né? Eu não tenho esse Porque conhecimento. daqui a pouco o cara toma o seu paracetamolzinho, o seu Dorflex, palmador nas costas, e o cara daqui a pouco tá batendo lá num desconforto emocional do cara também, Exatamente. né? Porque o relaxante muscular faz isso, né? Faz isso. Que a gente chamava o Gardenal, né? O Gardenal era um relaxante muscular que acalmava o cara, né? Eu tive colega... pelo menos eu relato... O Gardenal é para a epilepsia, o cérebro Ele é um relaxante muscular. Não sei, isso é o cara que tomava, me disse. Eu até vou pesquisar, mas o cara que tomava... Não sei se é muscular ou ele é do sistema nervoso. Aí que agora me botou uma pulga atrás da orelha. O cara dizia assim, ó, meu, basta, eu tive epilepsia, ele disse. Mas eu trato com Gardenal agora, e daí o cara chegava no turno, eu trabalhava... Você viciou em Gardenal? O cara, eu trabalhava com ele no turno de madrugada, ele chegava no turno e ó, pimba! Era uma moça a noite inteira. Sexista, a minha alegação agora, mas ele era tranquilo pra caramba a noite inteira, entendeu? E o dia que ele não tinha, ele ficava mais agitado. Não, e daí eu dizia, meu, tu é louco, porque na minha época, fazia essa associação, né? Aquele cara lá tomou Gardenal. Sim, o Gardenal. O Gardenal é um relaxante muscular, ele dizia, a função dele é relaxante muscular. Só que daí eu me acalmo. Então, daqui a pouco tá aí, né? Ele combate tanto a dor emocional quanto a dor física, ao relaxar, né? Sim. Os opioides, eles são mais, assim, o cérebro tem, não sei, o cérebro tem os receptores dos opioides. Então, é uma coisa que daí vai lá e... É mais violento, né? É mais violento. Né? E aí são as questões que você vai se sentir relaxado, né? É igual a cocaína, por exemplo, eu me lembrei agora do Rivotril, né?
falando do coisa do cardenal, né? E o Rivotril, ele é um calmante do sistema nervoso, né? Para um cara tá tendo ansiedade, enfim, né? Porque de ansiedade. E por isso que é tão viciante também, né? É o mesmo mecanismo, eu acho, não sei, não tenho tanto conhecimento assim, né? Sim. Mas é que pode ser até um que estivesse no meio, de repente, do Gardenal, o defeito colateral, daqui a pouco tem o Gardenal, Sim. o Rivotril e os opioides. Mas é isso aí. Eu fiz uma jornada agora na enchente com maconha, porque eu fiquei de novo, né? Como tu falou da dopamina, é dopamina para tudo. Conversando com a minha psicóloga, ela me explicou que luto é luto para tudo, né? O luto do acidente e o luto da enchente, o meu cérebro não faz distinção. Não faz. Ele enche o mesmo balde de luto. Uhum. E isso me sobrecarregou demais, a enchente. Todos os acontecimentos e tudo mais me sobrecarregou demais. E eu não estava conseguindo lidar, eu estava entrando numa crise de entristecimento e depressão, né? E eu consegui perceber, por já ter passado por isso antes, eu percebi, cara, eu tô entrando numa zona de risco, né? Porque eu tô perdendo a força, tô perdendo a coragem de fazer as coisas triviais, tamanha é o meu entristecimento com tudo que está acontecendo. Enfim. Aí eu disse, vou ter que tomar um remédio, né? Eu disse, mas tomar um remédio é foda, né? Eu disse, cara, vou fumar um baseado para relaxar. E fumei e realmente relaxei. Sim. Consegui lidar, isso funcionou para o que ele se dispunha, que era me acalmar. Naquele momento, o efeito da maconha é que nem uma onda, né? Tu pode ficar muito concentrado em alguma coisa, ou tu pode ficar muito relaxado. O cara aprende a administrar, né, o barato. E eu usava para relaxar também, né? Exato. Tem mais CBD e o menos THC. Isso, mas aqui chega... A gente não tem todo... Previsível que tá falando, mas aqui tem... Porém, eu fui atrás de uma in natura, né? Eu fumei maconha in natura mesmo, né? Não era maconha... Eu fumava flor in natura, né? Sem ter sido processada, vamos dizer assim. Enfim. Porque eu queria uma coisa menos agressiva para o meu... Só que, rapidamente, eu identifiquei que eu já estava começando a usar como uma ferramenta para obter a tranquilidade que eu não conseguia sozinho. Então, assim, o meu tratamento com a cocaína e com o álcool me deu um aprendizado que rapidamente eu tive que trancar a minha jornada de maconha. Por quê? Porque eu já não consegui deixar aquilo fazer sentido para mim. Eu não conseguia... Eu já tinha olhado para o meu elefante uma vez. Eu já tinha sentado frente a frente com o meu elefante e percebido ele. Quando eu comecei uma coisa que eu sabia que não se tratava de eu relaxar com um medicamento, se tratava de eu esconder o meu elefante, que era a dor e o sofrimento que eu estava sofrendo naquele momento, e aquilo começou a ressoar na minha cabeça. E aí nós tivemos aquele episódio em que tu me contou a história de ressignificação da menina que sofreu uma violência na África lá, e aquilo explodiu um negócio na minha cabeça de expansão de consciência e de que, cara, calma, a maconha tá servindo para te relaxar agora, mas assim, ó, o cerne da questão é o teu elefante. Conversa com o elefante. E aí eu disse, não, calma, cara, a enchente veio, destruiu um monte de coisa, mas eu tô aqui. Eu superei, eu vou reconstruir a minha casa e a minha vida. E essa ressignificação, esse meu confronto com o meu elefante, que agora eu já conhecia, e a ressignificação curou o luto da enchente. Só que o cérebro, como a gente tinha dito, não sabe o que é luto de enchente, o que é luto. E aí eu olhei, conversando com o elefante da enchente, eu consegui conversar com o meu elefante do acidente da morte da Joyce. E eu fiz uma jornada, eu acho que eu devo ter ficado uns 10 dias com isso ressoando na minha cabeça de uma maneira violenta. E eu curei
o luto do acidente que eu perdi a minha esposa e que eu fiquei cadeirante. Loucura. Porque eu ressignifiquei com a história da menina, curei o luto da enchente, com aquela história que tu me contou, e aí, então, eu consegui curar o luto do meu acidente, porque eu tinha aprendido a curar lutos. Que coisa interessante, Isso né? Tu tudo falou. porque eu me confrontei com o meu elefante na sala. Sim, sim. Muita coisa que tu falou aí, até nem sei onde começar, que eu quero falar um assunto que agora encaixou que vai encaixar no luto também, que eu acho que muitas pessoas não enxergam, né? E tinha muita gente que tu trouxe essa questão como luto, né? Porque isso é uma coisa que eu aprendi na terapia, que existe essa coisa chamada de luto, acho que é luto complexo, eu acho. Não sei se em português se chama de outro jeito, mas aí quando a gente pensa, que a gente falou o luto como a morte de alguém, né? Esse é o luto, né? Que a gente fala, pô, morreu alguém, agora vou fazer o luto daquela morte, né? Esse é o luto simples até nesse sentido, porque a pessoa não direto? existe mais. A pessoa não existe mais. Entendi. Não tem mais o que fazer. Isso é diferente para o cérebro, porque o cérebro sabe o que é a morte. A gente sabe o que é a morte. Não vai voltar mais, né? Não estou dizendo que é mais fácil, né? Claro. Né? Complexo, que vem, que eles chamam pelo menos em inglês, né? Que eu acho que é complexo, né? Porque a coisa ainda existe. Que é coisas quando, por exemplo, que muitos psicólogos já ouviram falar que até pior que fazer o luto de uma pessoa que faleceu é pior, e tu é foda porque tu teve os dois, que é a termos de relacionamento, né? Termos de Sim. relacionamento é um dos piores lutos que tem, porque é um luto complexo. No teu caso combinou, mas a maioria das pessoas quando termina, não, as pessoas ainda estão vivas, né? Então, o cérebro, cara, essa pessoa morreu, cara, porque morrer, né, o luto é a ressignificação, né? Essa pessoa estava na minha vida. Imagina, se ficou com uma pessoa 10 anos, o teu cérebro ficou. Quantas histórias o teu cérebro criou de projeção para o futuro, né? Eu vou estar velhinho sentado na frente da casa com essa pessoa. E quantas ramificações tu criou daquela história na tua cabeça? E agora cortou. Então o teu cérebro, tá, mas e esses futuros que a gente ia, como agora, né? E aí que entra a questão, né? E a ressignificação que a gente falou é muito interessante, porque uma das coisas que daí quando eu aprendi sobre o luto complexo, e eu me lembro que eu conversei com a psicóloga e eu trouxe isso, ela falando de termos de relacionamento, aí eu falei para ela, será que quando eu comecei a perder o meu cabelo, né, e eu tive daí um processo, quando eu vi, né, o cara começa a tentar esconder e coisa e tal, e tá ficando ralinho, coisa e tal, vai, né, pensei pro lado, passa não sei o quê. Chega um momento que o cara, eu tô careca. Fodeu, sabe? E aí o cara pega e vê, então tá, agora que eu vou fazer, né? Eu me lembro de ver uns vídeos no YouTube, assim, eu vi, cara, né, os homens, assim, meu, isso aí acontece, coisa e tal. É assim, ó, a gente tem que pegar a máquina e raspar a cabeça, né? Tem que pegar, e aí por quê? Aí o cara falou, porque isso vai te dar o poder. Não é a minha genética, é eu que tô escolhendo ser careca agora. Isso é diferente do entendimento, né? Só que isso faz parte do processo do luto, né? Que eu começo primeiro negando que eu tô careca. Sim. E depois o cara vai indo, vai indo, vai indo. Aí tem um momento que o cara diz, quer saber, foda-se então. Aí o cara toma lá controle. E aí começa um processo de aceitação da nova identidade. E na que tá morrendo é a identidade do cara. Eu tinha cabelo, meu, eu adorava ter o cabelo, fazia o cabelo, né? No ensino médio eu usava Vivi boné. ajeitando aqui, ó, eu lembro. E até essa mãozinha aí, ó. Eu lembro. O Alex aí, né, então, nosso amigo aí de Triunfo, ele me imitava. Quando ele me imita, é o meu. Foi que eu sempre tinha a franja aqui, né? E então, imagina toda essa criação no meu cérebro, né? Essa coisa morreu o Juliano de cabelo, morreu, cara. Só que o Juliano careca nasceu, cara. E aí que começa a ressignificação e a mudança da identidade. Agora eu não sou mais, eu sou esse cara aqui, entendeu? E aí, quando tu raspa a cabeça, tu olha no espelho e vê prazer em te conhecer, finalmente, né? Tu é o cara, tu é um novo Que cara. massa, né? É a minha nova realidade agora, né? E aí tu conclui o luto, né? Tem um momento que tu vai concluir o luto. Tu vai dizer, tá, agora. Esse sou eu, Bola isso é pra a minha frente. vida. Aí começa um processo novo de se gostar assim, mas o luto meio que encerra ali, né?
isso é um processo que todos os homens passam, né? E eu pensei em tomar remédio, coisa e tal, será? Né? Meu irmão toma remédio desde os 20 e poucos anos, né? E agora, só agora, mais de 50, que ele começou a ficar careca, né? E eu já tava careca lá nos meus começos dos 30. Então, isso é interessante. Mas o que eu quero falar é que eu tive um momento eu voltei, eu engordei pra caramba, cara. Durante esse processo, até eu raspar a Por cabeça, causa da carequice. até eu raspar a cabeça, eu acho que eu ali, se eu não me engano, foi ali. Comecei a aprender Carequice. sobre jejum intermitente e ir pra academia, e o cara tá comendo, o cara aprendi o termo de comer as suas emoções, né? Que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Que é um baita elefante, o cara come, 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 mas né, não sabe por que está comendo, porque tem tanta fome, né? E então eu acho que usei da comida ali de novo, né? De ter sido gordo no passado e aí engordar de novo depois. E ali eu acho que culminou também. 2019 foi um ano bem difícil para mim, que eu me divorciei, o meu pai morreu e eu acho que foi ali mais ou menos quando eu decidi aceitar a minha calvície também. E, e acho que ali me deu uma desbalanceada, assim, e eu comecei a, né, me lembro de, tipo, estar com uma fome horrível, assim, depois da janta, aí eu ia no postinho comprar, bem interessante agora, eu tô me dando conta nesse momento, né, O que quando eu cara comecei, que vai eu digo ligando. que o Tá vendo único vício, a importância da conversa, é, como a gente se cura e se entende, conversa, né? né? Conversando sobre assuntos que são elefantes na sala, né? Muito foda. Que Eu não tinha genial, entendido né, até cara? agora, mano. Até agora, no dia que tinha começado. Mas a coisa que eu falo pra todo mundo, né, quando eu tô falando de vício, de repente eu já falei pra ti que eu tava viciado em comer salgadinho, meu. Né, o Cheetos, aquele compridinho com o pozinho laranja, aquele, né? Aqui os Cocô puffs de que gato. chamam. É que não é o bolinha, né? O É, cocô de tem leite. cheiro de cocô de gato. Cachorro de gato, é. E eu fiquei pensando, cara, agora, né, que eu fiquei pensando, isso eu tive um problema muito forte com isso aí. Que eu comecei ali, depois da janta, eu jantava ali, né, sei lá, 8 horas da noite, aí ia ver uma TV, aí chegava lá, tipo, 11 horas da noite, tá tudo fechado, Ah, o que tá aberto é o postinho. Eu ia no postinho e comprava um sacão de Cheetos. 3.000 calorias. 3.000 calorias no saco, depois de ter comido todas as calorias do dia, cara. Eu enchia o E cu de pra Cheetos comer e e ia dormir. dormir. Cara, eu fiz muito. Eu fui lá eu passei quase 110 quilos, que eu acho que foi o máximo que eu tive, né? Teve Covid também depois, aí continuou com a Eu situação também. tava buscando um conforto, né? A buscando Tava, conforto, que loucura. Porque eu não me era lembro a tua de droga, né? gostar tanto assim de Cheetos no passado. E aí, do nada, eu me vi agora comendo Cheetos sem parar, tá ligado? E eu digo que era uma droga, porque eu tinha um sofá lá, quando eu morava lá em Atlanta, eu tinha um sofá que ele era cinza claro, assim, quase branco, assim, sabe? E aí, de vez em quando, as pessoas iam me visitar, né? E aí chegava assim, ô, o que que é aquela coisa, a mancha laranja ali no teu sofá? Aí eu chegava batendo assim, onde? Tirava ali, tá ligado? Eu queria esconder que eu tinha comido um sacão de Cheetos, tá ligado? No dia Sério, anterior. As minhas unhas, assim, cara, todo tudo laranja, assim, tá ligado? amarelo. Todo drogadão, tá ligado? Todas as características do Cara, cara que é mais drogado. olha como é interessante, cara. O fato de que não é a substância que Não é caracteriza substância. o elefante em si, né? Tu tá com um problema emocional e tu usa qualquer coisa Qualquer para coisa. tentar resolver aquilo ali. Um saco de Cheetos era a tua cocaína, cara. Tá Era cocaína. ligado? Não, E e o olha, Cheetos e tem olha como te fazia mal, né? Num momento começou a engordar, trazer problema para a saúde e te trazer constrangimento. Daqui a pouco ia te gerar um afastamento social, Sim. porque no dia que Só por estava ter cheio de engordado mais, pacote né? de Cheetos, tu ia dizer, nem vem aí, meu, hoje não vai dar. Tá ligado? Isso que Sim, a sim, droga sim. também faz, né? Tu entendeu? Eu Sim, tinha sim, feito uma noitada e um amigo queria me visitar no outro dia, eu dizia, nem vem aí, meu, tô ruim hoje. nem vem. Ruim o caralho, tava cheio de lata e calcinha do avesso, entendeu? Aí como é que o cara ia receber o irmão do cara? A minha família não frequentava a minha casa, cara. A minha família, minha mãe morava de um lado, a minha irmã morava do outro e ninguém entrava dentro da minha casa. Sim. Porque era uma incerteza, né? E isso
era a minha substância, o que eu usei para me livrar do meu elefante, me causava todo esse transtorno. E que trick é a conversa, né? Porque eu acho que, assim como a gente conversou, a gente conversou algumas vezes, e eu acho emocionante ver no teu rosto a compreensão sendo obtida, né? Sim, cara, tá processando. Que foda, né, cara? E que coisa genial eu ter a ti e tu ter a mim pra gente ter esse tipo de conversa, que não é comum, cara. É difícil o cara conseguir se conectar com alguém assim. Ninguém quer falar de assunto complicado, velho. É tabu para os homens, né? Homem, eu tô chateado com uma coisa na minha vida, conversa comigo. Não, meu, vamos comprar umas latão. Vamos fazer o quê? Mas olha que legal tu falou aí. Meu, eu tô. Porque tem muitos motivos que isso acontece, mas um que é bem tradicional tu chega pra mim, vamos dizer, né, a gente tem essa abertura, mas vamos dizer que se não tivesse, chegava pra mim, meu, tô com um problema aqui, meu, uma situação, queria conversar contigo. Meu, vamos tomar uma cachaça. Só que assim, pode ser eu querer evitar isso, dizer, vamos tomar uma cachaça e não vamos falar sobre isso, mas talvez seja, vamos tomar uma cachaça, porque daí eu me permito conversar. Conseguir conversar. Porque se a gente falar eu tô com um problema aqui assim, eu vou achar que é gay. Eu não posso falar dessas coisas porque eu sou macho, tá ligado? Mas se tiver bêbado, daqui a pouquinho eu converso contigo. Mas deixa eu te ela fazer... não te merecia, cara. Deixa eu te fazer uma revelação agora. Meu, tu vai conseguir sair dessa, cara. Tudo bem, cara. Né? Te dá um pouquinho daqui a pouco de validação emocional que tava precisando. Porque se eu não tiver, eu vou só dizer pra ti, meu, sai dessa, meu. Amanhã é segunda-feira, meu. Tem que trabalhar, meu. Isso aí, meu, né? Eu tentando te dizer, sai dessa, meu. Todo mundo tem problema, meu. Cala a boca, meu. Vamos lá. Achando que tô te ajudando. Mas é porque eu não tenho acesso ao meu lado emocional, vou querer usar minha razão, né? Pra resolver o teu problema. Isso é um problema que as mulheres reclamam muito em relacionamento, que o homem quer ser mais lógico, né? E enquanto a mulher tá ali só, né, querendo a validação emocional do problema que ela tá passando, né? E aí homens com homens daí não sai nada, tá ligado? Nada. Só se o cara bêbado. Nada. Só se o cara tiver bêbado. E aí a substância começa a ser um problema, né? Porque ela associou com aquele momento. Eu que sou uma pessoa com deficiência, gosto de usar a palavra aleija. Ela te decepa, ela te deixa aleijado emocionalmente, né? Tu não tem, sem tá bêbado, tu não tem condição de dizer eu te amo pro teu amigo. Tu não tem condição de dizer pro cara assim, ó, cara, eu tô triste, cara, vem aqui pra minha casa conversar comigo, que eu tô chateado. Tá ligado? O cara não consegue, porque o outro cara vai dizer, meu, parou de frescura, meu. Que frescura é essa? Vamos jogar uma bola. Que frescura é essa, mano? Né? Usa a lógica, cara, o problema do cara se o cara tá precisando só de ser ouvido, daqui a pouco, porque isso aqui que a gente tá fazendo é legal, porque isso é uma outra coisa pros homens também, eu acho que as mulheres fazem mais isso, que é só falar, cara. Só falar, que nem eu tava falando pra ti, não sei o que, eu tive um problema com Cheetos. Meu, o Cheetos apareceu num momento da minha vida difícil. Mas uma coisa... E sabe o quanto que eu sou introspectivo, né? Os quanto que eu trabalho, quanto que eu penso nas coisas, até penso demais, né? Que é da condição do TDAH. Mas eu nunca tinha ligado uma coisa da outra ainda. Sim. E só porque eu tô falando, né? Aí uma coisa que o Pedro Calabresa aí do Brasil, né? Neurocientista também, ele falou que a gente não existe como a gente, mesmo se a gente só pensar, né, nos problemas, né, a compreensão que a gente vai ter interna, ela necessariamente passa pela parte verbal do cérebro. Mesmo se estiver só pensando, tem que verbalizar. Eu preciso falar, eu falo sozinho dentro de casa, velho. Eu também falo sozinho dentro de casa, não? E eu vi um post de neurociência, né, essa semana, né, que falava exatamente sobre isso, falava da importância de falar sozinho até. E aí vi os caras nos comentários, eu fui fazer um comentário dizendo, cara, melhor momento para processar as emoções é no banho.
né? Eu ia lá O falar cara porque no conversa com a banho, parede. o banho não tem celular, o banho não tem TV, não tem distração nenhuma. Ninguém vai ali do banheiro me incomodar, cara. Ninguém, é impossível. Todas as situações Mas estão o meu, fechadas. E aí o cara tem um momento que o cara começa, tá, agora eu vou focar nas minhas emoções. Aí o cara começa, aí eu também falo comigo de vez em quando, cara, né? Altas discussão, tá ligado? eu falo muito. E assim, ó, esse ponto que tu trouxe do banho, o cara tá sozinho com o cara, ô meu, eu até comentei contigo assim, ó, eu tô levando isso pra minha vida total, tá ligado? Eu mudei o meu perfil do Instagram para mudar o que eu consumo. Eu mudei, eu cancelei, eu deixei só um stream, que eu tinha todos, não sei por qual motivo, sabe? Porque eu até comentei que eu só conseguia dormir olhando determinado desenho lá, o American Dad ou Family Guy, Sim. que eu já vi 400 vezes, para entrar naquele looping ali, do meu cérebro saber o que eu estava vendo. Tu associou aquilo ali com conseguir dormir, né, cara? Quando tu dormir é uma coisa Exato. fundamental. E outra, e daí eu cheguei ao momento eu pensei assim, calma aí, cara, eu tenho que baixar 2, 3 episódios sempre no meu celular, porque se faltar luz, eu não vou conseguir dormir se eu não botar perto do meu travesseiro. Eu disse, calma, isso é uma dependência, cara. O que tem de errado aí? Aí o cara vai ver, cara, é o cara ficar sozinho com os pensamentos do cara. O cara, tu ficar parado, eu vou parar aqui, mas eu vou ler um livro. Eu vou parar aqui, mas eu vou ficar vendo um Reels. Eu vou parar aqui, mas eu vou jogar um videogame. Isso não é estar sozinho, velho. Isso não é estar Tu sozinho. parar sem nada. Eu me deito para dormir sem olhar para o desenho ou sem estar lendo um livro. Eu tenho que conversar com quem, meu amigo? Eu tenho que ouvir quem? Não dá para mim gastar minha concentração no desenho e não pensar em nada e dormir. Eu vou ter que fazer uma reflexão sobre o meu dia. Eu vou ter que ver se eu cumpri as metas do que eu tinha planejado. E aí o cara não tem coragem de conversar consigo, cara. Não tem. O cara que tem que estar sempre fazendo alguma coisa, ele não consegue conversar consigo. Porque ficar em silêncio é conversar contigo, cara. Ninguém fica... É impossível, eu acho, que um humano esvaziar o cérebro. Tela preta. Só o monge que né? Esses caras procuram isso aí, né? E quando o cara conseguiu fazer isso, o cara ficou 60 dias embaixo do ar. O cara é o Dalsin. Mas não é? Mas não é? É o que o cara procura. Exatamente. Mas é aí que eles falam que aí tu tem o controle da tua mente a 100%, né? É o que você se busca com isso. Né? Pois cara, mas eu investi nisso. Eu tô trabalhando duro nisso, sabe? Uma coisa que eu tive que me afastar nesse processo é pornografia, que o cara que é solteiro, volta e meia o cara vê uma pornografiazinha ali, vê uma gostosa rebolando. Eu resolvi me tornar abstêmio disso, eu não consumo mais esse conteúdo. E os desenhos, que era uma coisa que eu botava de fundo para eu ficar sem fazer nada e ficar ouvindo aquilo e não refletir. E principalmente rios e derivados, né? Que aquilo ali é uma ferramenta violenta de prender a atenção do cara, o cara passar 2, 3 horas ali sem precisar se confrontar com os seus pensamentos, né? E aí que vem a parte boa. Eu comecei a resolver inúmeras coisas, cara. Inúmeras pendências da minha cabeça e ter tempo para fazer as coisas. Que nem eu comentei e a gurizada me patifou muito. Eu escovava os dentes, cara, sem ver o que eu tava fazendo. Vou escovar os dentes logo aqui para ir lá me deitar, porque eu já tô com preguiça. No modo automático. Automático, velho. E daí eu fazia as coisas. Aí tu não tem sentimento, aquilo não te dá dopamina. Porque tu nem tá vendo, tu tá preocupado com o próximo. E essa desaceleração me fez olhar para os meus elefantes, né? Eu, todos os dias, quando eu vou dormir, eu me pecho com um elefante, né? Porque agora eu boto uma musiquinha lá para me ajudar a desacelerar, só que a música é um som ambiente, né? Ela não está prendendo minha atenção, bem pelo contrário, né? Ela está me relaxando e fazendo a minha conversa ser mais intensa ainda, né? Por eu estar mais relaxado. E aí, ao invés de fumar um baseado...
Pode te dar um pouquinho só para te, né, te dar a concentração que precisava, né? Porque, né, Porque de repente um cara fuma um baseadinho. O cara daqui a pouco fuma um baseadinho e consegue ter essa conversa consigo mesmo. Só que para mim, que sou um adicto, né? A maconha não me é saudável. Não, Então tem esse ângulo aí, né? Que, né, eu acho que outro ponto aqui de esclarecer que nós não estamos tentando, de novo, né? Óbvio, não é diminuir o preconceito, né? E até não crucificar, assim, né? Não pode beber, por exemplo, não pode beber cerveja nunca para estar junto, né? Uma coisa que é interessante, porque daqui a pouco o problema é, como sempre, né? O entendimento, né? Olhar, ter a ciência do que está fazendo, porque se daqui a pouco tu toma uma cerveja e tu consegue acessar todas as tuas necessidades emocionais, daqui a pouco, super cara, saudável, né? né, cara? Poderia ser melhor, poderia ser sem a cerveja, Poderia. seria, se pudesse ser, seria ideal. Mas se tu tá tomando uma cervejinha para sair com os amigos, aí tu tem aquele momento de satisfação e depois tu nem pensa em cerveja mais, beleza, tá ligado? Não é, né? Aí que tá a diferença da droga mais olhe pesada para também. isso com atenção e responsabilidade. Nunca Porque deixando o elefante é um monstro enjaulado. É um O monstro teu lá. baseadinho e a tua cervejinha, mesmo sendo uma só, ela tem um potencial destrutivo na tua vida violentíssimo, porque a gente Potencial. está trazendo o elefante, que é o teu problema, a tua disfunção emocional ou afetiva, que te faz usar uma substância ou um comportamento para solucionar aquilo. O alcoolismo não é o problema. O problema é alguma carência emocional e o alcoolismo é a ferramenta que tu usa. Então, tem essa consciência. O alcoolismo é uma coisa que a gente chama, uma pessoa está alcoólatra, né, nesse caso, quando ela associou de forma tão pesada, né, o álcool com com determinada... Exatamente. Com aquela coisa que iria trazer né, a regulação emocional para ela, né? Sim, como tu falou com muita propriedade. A coisa pode parar depois né, talvez o cara não consiga mais e consegue bebendo, né? Porque historicamente e estatisticamente vai tomar esse rumo, né? Vai tomar esse rumo. Aquele que não vira alcoólatra... O álcool é de fácil acesso, né? O álcool é a droga mais... Acho que o álcool talvez seja uma das drogas das legais, né? Que esteja tão entranhada assim que ela acaba tendo um poder destrutivo maior, né? De todas. Sem dúvida. Por esse ângulo, porque é mais fácil de eu repetir. O cérebro é de repetição. Se tivesse como né, o cara que cheirou cocaína uma vez na vida, que nem, por exemplo, eu fumei um cigarro uma vez na vida e não quis mais, eu fui fumar maconha aqui nos Estados Unidos uma vez, cara, não gosto, sabe? Se isso fosse possível para todo mundo, legal, entendeu? Mas a repetição que vai dar o problema. Só que para eu achar um cigarro de maconha agora aqui, cara, é com pessoas que eu nem me relaciono mais. É bem difícil, é mais difícil. Onde é que eu vou achar agora? Eu não gosto, né? Mas se eu quisesse, é difícil. Cerveja tá toda a volta aqui, entendeu? Então é muito mais fácil do cara repetir. E aí que tá o problema. O problema de volta não é a substância, nesse caso. Sim, drogas mais pesadas têm o potencial maior de destruir o teu cérebro, a tua dopamina, sim. Mas talvez o vício esteja na repetição, né? Sim. E aí, como o álcool tem mais possibilidade de repetir, então o álcool acaba sendo um problema muito maior, né? E tem um potencial muito mais destrutivo. Pelo acesso, sem dúvida. E é encorajado, nem tipo... Né? É bonito, né? Se tu disser pra mim... A gente falou da rede social... Vou cheirar uma cocaína, vou dizer, meu, não, cara. Mas se tu disser pra mim, meu, vou tomar uma cachaça, vou contigo, né? Todo mundo vai dizer isso, bebe mais. Meu, hoje eu não vou beber. Meu, foda, meu, bebe aí, tá cara. dessas agora, tu tá fraco, hein? Ou assim, meu, vou tomar só uma, que daí eu fico tri e não vou beber mais. A mulher tá te roboseando? Mas tu tá nessas agora? Tia Maria não deixa tu tomar cerveja mais? Olha que loucura, associou daí. Tem que ter o abuso. Isso é um abuso. Isso aí é um abuso emocional também, porque tu tá ainda relacionando, fazendo teu amigo questionar a masculinidade dele, né? Claro.
pelo uso do álcool. Tá, mas deixa eu te A contar. tua mulher te castrou. Tu quer ver como isso é muito comum no nosso círculo? Vou botar outro elefante aqui. Eu falei contigo do chat GPT, lembra? Eu falei contigo do chat GPT e tu me disse, cara, chat GPT é foda. Vai lá e instala que tu vai ver que o bagulho é foda. Tá, beleza. Instalei, cara, eu fiquei fascinado com o recurso. Eu nunca tinha usado e fiquei fascinado com o recurso. Lá fui falar com meus sobrinhos, né? E daí eles disseram assim, cara, eu pago metade da faculdade para Ubra e metade para o chat GPT, meu amigo. Eu não me formaria sem o chat GPT. Eu disse, cara, como é que eu não sabia disso, não sei o quê. Botei no grupo da gurizada minha lá, a primeira coisa que o cara falou foi assim, ó, ah, tá, eu já sabia disso aí, isso aí é uma ferramenta de busca com aerofólio. E daí eu disse, legal, cara, a ideia é essa, né? Mas eu acho que é mais que isso, né? Porque, caramba, cara, olha quanta... O bagulho desenha, o bagulho monta esquemas. É claro que ele busca numa base, mas é genial, né? Não, tu vê, só te liga, né? Ele mandou uma mulher fazer uma receita com um item que era venenoso lá. E ela comeu e quase morreu. Eu fiquei pensando assim, cara, ele tá tentando invalidar a novidade que eu trouxe, né? Porque nenhum dos guris usava, né? Todo mundo falou assim, cara, eu nunca vi. Eu nunca testei. E daí, tipo assim, eu percebi o comportamento do cara de invalidar o que eu tava fazendo. E depois de me chamar de imbecil, né? De dizer pra mim assim, cara, não vai comer veneno se ela mandar tu comer veneno. Eu digo, o cara me invalidou o meu item, que eu trouxe com toda a empolgação no mundo, disse que era uma coisa banal, que ele já sabia e que não era tudo que eu tava pensando, e depois disse que eu era um estúpido, né? Que uma inteligência artificial ia mandar eu comer veneno e eu ia comer. Eu fiquei pensando assim, pra que isso, né, cara? Por que o cara não pôde responder assim, ó? Eu conheço, cara, não acho tão tri até, mas eu conheço já. Não, cara, é essa competição masculina, né? Que a gente já falou, essa coisa de forçar o outro a se submeter, né? Que é o que acontece com o álcool. Eu chego e digo assim, cara, eu não bebo mais. Eu quero dizer assim, virou crente. E daí eu digo, não, até que não, mas é indiferente para mim. Ou os caras dizem Eu fiz assim, muito isso. vou te pagar um café, né? Já que tu não bebe mais, né? Daí eu digo, real, cara, eu gosto de café mesmo, cara, eu vou gostar, né? Só que é uma... E aí eu comentei da outra vez e coloco dessa vez de novo, o cara que não bebe é um maldito lembrete para o cara que abusa do álcool, de que aquilo é errado. Cara, por que tu não bebe mais? Cara, eu não bebo mais porque me fazia mal. Prejudicava a minha vida social, minha vida pessoal, prejudicava a minha família, eu envergonhava as pessoas que me amam, trazia preocupação para as pessoas que me amam, por isso eu parei de beber. E aí o cara vai lá na memória dele e, logicamente, todo mundo que enche o cu de trago faz merda, velho. E aí o cara que não bebe é um lembrete para o cara que vai se emborrachar de que não é uma coisa saudável. E aí tu começa a ser rechaçado, né? Eu acho que tem uma emoção complexa ali, né? Acho que quando acontece isso aí, acho que esse é um componente. E agora tu tá falando da masculinidade que a gente trouxe aqui. Isso aí vai ser um episódio separado, cara. E eu tô pensando até, porque, como eu falei antes ali, né, tem a neurociência afetiva, né, que é acho muito fantástico ali, essa visão que, né, os mamíferos têm, né, necessidades emocionais fundamentais, né, que nós falamos das duas ali de amar e ser amado, mas tem a literatura varia, mas o Emmanuel traz essa aí, né, que nós temos 7, e outra necessidade fundamental que o ser humano tem é de dominância, né? E acho que no sentido da masculinidade passa pela dominância também, que é uma necessidade emocional. Imagina, eu preciso me sentir dominante, né? Isso está ligado com a necessidade de ser amado também, mas ela é uma separada no sentido de que eu preciso ter um conhecimento. Isso motiva a gente a estudar uma coisa, a fazer um podcast, né? A ter coisas a mais na vida. A mais significa ter
a mais que outras pessoas, né? Sem Ser se rico, destacar, né? né? Então a gente leva, né? Tu vê que dá pra levar né, com certeza dá pra fazer um episódio, né? Tipo, por que eu quero ser tão rico, né? Eu preciso de tanto dinheiro assim, ou isso aí vai estar tentando me satisfazer me regular emocionalmente, minha necessidade de Sim. dominância, porque de repente eu não me sinto, sei lá, tu pode te sentir dominante pela parte intelectual, tu pode te sentir dominante pela parte dos esportes, parte sexual, né? E o homem, ele tem essa situação que tu falou aí, tu tem que submeter ao que eu O tô tamanho do falando. cacete do cara, né? É, O cara, o passa aí cara, o cara diretamente tenta ligado. inferiorizar. Isso aí na juventude do cara chega a ser bizarro, né? Sim. O É isso tamanho aí. do cacete do cara diz qual é que é o grau de masculinidade Hierarquia. do cara. Hierarquia, Né? define uma hierarquia, né? Sim. E não que esteja certo ou errado, né? Que é uma característica, como é que eu vou dizer assim, é uma característica humana, né? De o cara se definir por força física, porque isso vem lá da ancestralidade toda e tal, Claro. né? Em algum momento isso foi necessário, né? E de repente, em algum momento da nossa espécie, o cara com o cacete maior conseguia procriar melhor, né? Dependendo da condição em que se fazia sexo no longo período de evolução da nossa espécie, né? Então isso ficou inserido como esse cara é mais poderoso que os outros, né? Assim como o cara mais forte fisicamente, logicamente batia nos outros macacão lá, né? Então ele é o cara mais forte, vai, eu vou. E daí inventaram o revólver e aí a coisa se modificou. Aí mudou. Agora com inúmeras maneiras de se fazer sexo, o cacetão do cara já não é tão diferente assim, né? Sim. E essa Mas no evolução passado, foi tirando a necessidade ou tirando a superioridade daquela característica física. Porém, o mito se manteve, né? sim. E essas coisas, elas vêm, né, dos mamíferos, cara. Não é nem do homem. Isso aí vem de milhões de anos. De antes do Homo sapiens. Então, a gente quer... Então, é quase... tendo essa perspectiva de que essas ridículo, necessidades né? afetivas aí, são essas três que a gente falou, de amar, ser amado, dar amor, receber amor e ser dominante. Se a gente achar que isso é bobagem, é coisa dizendo, cara, é uma coisa que vem acontecendo há milhões de anos. O nosso cérebro, ele evoluiu para ficar mais afinado ainda, porque isso garantiu a sobrevivência. Os caras que tinham, que conseguiu se relacionar melhor com a sua tribo, esses caras sobreviveram. Então, esses genes passaram, né? Os genes passaram para as outras gerações. Então, a gente vai se afinando, a gente vai se, né, ali afiando a faca, né? Para ficar mais ainda sensível. Então, hoje em dia, é didático, né? Se eu quiser ignorar de que eu tô triste, eu bebo uma cerveja e, cara, eu tenho uma necessidade emocional aqui de me conectar com as pessoas que não está funcionando. Se eu não me der bem com as pessoas no mundo, isso tá ligado com sobrevivência, cara. Então, quando eu brigo com meu amigo, quando eu sofro uma rejeição, em geral, qualquer rejeição, isso é uma coisa que vem do meu TDAH, que eu me dei conta recentemente, que é a sensibilidade à rejeição, né? Tem né, um componente TDAH que é alta sensibilidade à rejeição, né? Vai ter rejeição de vez em quando percebida. Sei lá, mandei uma mensagem pro Rodrigo, ele não me respondeu hoje, pai, ele tá me rejeitando. Estava lá correndo, sei lá, e não me respondeu, sabe? E por que rejeição é tão dura? Porque isso no meu cérebro tá tão enraizado, Morte! Cara. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. É uma loucura, entendeu? Mas hoje tem tantas camadas que eu não pensa, mas é lá, porque isso me faz sobreviver. Porque se eu me sentir assim, agora eu tenho mais chance de ir pro mundo e buscar mais isso. Será que o Rodrigo tá chateado comigo? De repente tu tava mesmo. E aí agora eu vou lá e falo contigo, né? Aí a gente se abraça de novo e agora eu tenho mais chance de sobrevivência. Né? Então esse mecanismo tem que ser passado, né? Tem que ser passado porque a gente vai garantir mais sobrevivência. Só que, como tu falou, a sociedade está mais complexa hoje, algumas coisas não fazem tanto sentido assim, né? Aparente, né? Mas elas ainda estão Agora, lá. o básico é impossível tirar a carga genética de milhares de anos. A gente é indivíduo, mas a gente também é espécie, né? A gente
E essas características de milhares de anos, não dá para o Rodrigo dizer assim, não, comigo isso aí não é assim. Não, eu não preciso de ninguém. Aí o cara vê os caras falar, não, eu me basto. Meu amigo, tu viveu milhares de anos, a espécie viveu milhares de anos nômade. Se tu não fosse aceito no grupinho para andar junto com eles, se tu não fosse do grupinho para andar junto com o grupinho, tu tava morto, meu amigão. Tava morto. Então agora tu quer pertencer a algum grupo, seja do torcida do time, seja do esporte específico, seja do sei lá, do corte de cabelo, né? Do Bolsominion e do Faz o L. Faz o L. Tu quer ser abraçado, né? E daí a política ela ainda é mais violenta, né? Porque daí o grupo que venceu sente que tá. Agora nós vamos acabar com eles. Vou acabar com isso aí. Né? O cara quer exterminar o outro grupo. Sim. E isso fez a nossa espécie sobreviver também, né? Também, o fato de que o teu grupo tem que se sobrepor, porque o time do cara tem que ganhar. Não é que futebol é divertido. Meu time tem que vencer. O juiz roubou pro teu time, que bom. O juiz roubou pro outro time, vamos matar. Entendeu? Não é sobre eu amar o esporte, é sobre o meu time vencer. É só o que uma coisa mais primata ali, né? Uma coisa que está acontecendo. É uma coisa de essência da espécie, né? Só que hoje a gente não vai pro Coliseu, né? Hoje a gente não vai pro campo de batalha. Um grande exemplo do futebol, porque é um nível de abstração tão alto, né? E do que tu falou ali, os povos, quando entravam em guerra, se exterminavam mesmo, né? E aí chega num nível de abstração tão alto como o futebol. O futebol é para ser uma brincadeira, é jogo, né? Mas mesmo assim o componente está ali, né? Se o teu time ganhou do meu, eu estou em risco de sobrevivência. Acabou tudo. Eu tô triste, eu tô decepcionado. Eu não vou trabalhar hoje porque o Inter perdeu. Não, tu não vai trabalhar porque o Inter perdeu, porque amanhã os gremistas vão te encher o saco, na verdade. Vão manifestar a soberania, né? Eles vão... E aí se tu associa essas coisas com substância, meu querido, a gente volta pro tema agora que é, né? Com certeza. Mas tudo tá ligado, né? Tudo tá ligado. Necessidades humanas, né, cara? Humanas. Eu acho que essa é a ideia. Acho que a gente pode começar a já embrulhar esse aqui, porque vai ter muitos outros, né, meu? Sim. Eu acho fantástico, né? Eu acho que esse ângulo que a gente deu, né? Foi muito feliz a nossa conversa. Do consumo de substâncias, né? Mas tirando o foco do consumo da substância e botando no elefante, né? Que é por que a gente consome, né? E vai ser, né? Então, a gente chegou até o ponto de tu trouxe esse exemplo tão bom que não tem a ver com a substância, mas tem a ver com eu preciso pertencer a um grupo. Daqui a pouquinho eu tenho até fazer bullying com o gremista, porque isso me faz sentir dentro do grupo. Eu preciso ter esse comportamento nocivo, né? Fortifica a minha ligação com o meu grupo, né? Eu odiar o outro grupo. Se eu não fizer bullying com o gremista, o meu amigo colorado vai me chamar a atenção. É a mesma coisa de se eu não beber cerveja com o meu amigo, ele vai me chamar a atenção. E eu vou acabar tendo essa pressão social para fazer esses comportamentos aí, né? Porque eu vou relacionar aquilo com afeto, como dominância, com necessidades emocionais. É fantástico, né? Muito bom, cara, muito bom. Foi uma grandíssima conversa, né? Gostei. Muito fiel ao que a gente costuma fazer pelo WhatsApp. Sim. Eu acho que a gente conseguiu trazer, como a gente tinha conversado, né? Que era a ideia da gente ter essa conversa numa chamada em que a gente pudesse compartilhar com os outros, porque quando tu falou a apresentação, tu falou com muita propriedade e é uma coisa muito emocionante fazer parte dessa tua visão de que a gente mostrar para as pessoas que dois caras comuns, duas pessoas que não são especialistas, podem se sentar na sala junto com seus elefantes e conversar abertamente, se compreender, ajudar o amigo a se compreender, o amigo te ajudar a te compreender. A gente pode ter
um compartilhamento aqui, uma conversa expansiva de compreensão, para a gente lidar com os problemas tão importantes na vida da gente, que desencadeiam o consumo de substância ou qualquer outra dependência para sanar uma deficiência ou alguma necessidade emocional, né? Achei fantástico, cara. Isso aí, eu acho que espero que é isso aqui, né, que a gente falou bem agora, que a gente sempre fez isso, mas a gente fez isso né, entre nós, né, e eu acho que falar essas coisas aqui do jeito aberto, né, eu tenho a esperança que isso inspire, né, que quebre tabus, né, e tipo, né, a gente, né, dois caras aqui, né, e como tu falou, não temos grandes propriedades em muitos assuntos, mas a gente tem o interesse, né? A gente tem a curiosidade e a cabeça aberta para poder olhar para o elefante e dizer, cara, vem aqui, né? Não é dizer, né, ficar ignorando, mas é pegar o elefante. Cara, não. Vamos falar o que tu acha do meu elefante, meu? Acho que de repente se fizesse assim, já olhou por outro ângulo aqui no elefante, cara, né? E tão importante que aconteceu hoje com a gente aqui durante a conversa, né? Sempre prova que a gente já conversou tanto sobre isso, né? Essas coisas e sempre tem mais coisa para aprender, né? E é isso aí, acho que é fantástico, né? Agradecendo aí a presença ilustre Agradecendo. pelo Que tempo. isso. Eu que te agradeço por me convidar para fazer parte dessa tua iniciativa e fico muito feliz de a gente ter essa ligação e acho que é um serviço para Tomara, né? que a gente entrega para a sociedade, vamos dizer assim, tentar mostrar para as pessoas que a gente pode lidar com todos os assuntos, né? Tendo uma amizade aberta e verdadeira, a gente consegue tratar qualquer assunto com o amigo da gente, independente. E precisa, né? E ter acesso a precisa. isso. E nós não estamos bebendo nada aqui, né? E ter acesso Exatamente. a isso sem precisar, né? Necessariamente. Exatamente. Então, Claro. é isso aí. É a primeira de muitas, né? Tem muitos Com elefantes certeza. ainda aí para nós olhar. Muitos. E né, vamos ver agora qual que vai ser o próximo que esteja mais emergente. E vamos voltar com mais com certeza. episódios. Então, tá, obrigado aí. Muito massa. Um abraço. Valeu, meu. Valeu.